Agora eu vou te ensinar a fazer o delicioso brigadeiro de churros. Gente, vamos combinar. Churros é tudo de bom, né? Quem nunca se lambuzou degustando essa combinação perfeita? Massa leve, fritinha na hora, com bastante recheio de doce de leite, com recheios gourmet e decorações lindíssimas. Depois do sucesso do bolo de churros, agora é a vez do brigadeiro de churros. Uma nova versão de brigadeiro coberta com doce de leite, canela e massa de churros. Simplesmente irresistível! Tenho certeza que esse brigadeiro vai ser uma das suas receitas mais requisitadas. Vamos começar a fazer essa delícia? Anota aí os ingredientes. Ingredientes da massa do brigadeiro: 395 gramas de leite condensado, a lata cozida por 30 minutos, 100 gramas de creme de leite UHT de caixinha, 20 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de manteiga sem sal, 200 gramas de chocolate branco puro, uma pitada de canela em pó, 100 gramas de açúcar refinado e uma colher de café de canela em pó para envolver os brigadeiros. Ingrediente da massa dos churros: 150 ml de água, 350 ml de leite, 30 gramas de açúcar refinado, 2 gramas de sal, 150 gramas de manteiga sem sal, 280 gramas de farinha de trigo, 3 a 4 ovos até que a massa fique cremosa. Para envolver os churros: 200 gramas de açúcar refinado, uma colher de sobremesa de canela em pó. Para fritar os churros: 1 litro de óleo. Para decorar o brigadeiro: churros o quanto baste, 200 gramas de doce de leite. Então, agora nós vamos fazer o nosso brigadeiro de churro. Vamos agora preparar a massa do brigadeiro. Uma panela. Nós vamos colocar aqui na panela, fora do fogo, leite condensado cozido. Esse leite condensado em lata eu cozinhei por 30 minutos. A hora que começa a chiar a pressão, aí você já começa a contar 30 minutos e aí deixa esfriar e aí coloca, né, na geladeira um pouquinho, ele fica um pouquinho cremoso. E agora a gente prepara com o creme de leite junto, fora do fogo. Eu cozinhei porque o leite condensado já é muito gostoso, então cozinhando ele fica mais aromatizado, ele fica mais cremoso, vai ajudar também na textura do brigadeiro, né? Então aí já diminui o tempo do doce lá no fogo, além do aroma que é maravilhoso. A farinha de trigo que eu vou acrescentar aqui, ela vai ser um espessante nessa massa, ela vai também determinar ali o tempo do ponto que você está dando, então ela vai diminuir esse tempo, além de dar uma textura bem cremosa. É importante que esses ingredientes sejam misturados primeiro, porque eu quero fazer essa farinha de trigo aqui ficar bem homogênea, para não criar nenhuma pelotinha. Então sempre que tiver farinha de trigo num doce, leite condensado e a farinha de trigo, aí coloca o creme de leite e mistura bem, até isso ficar muito bem misturado. Olha lá, bem misturadinho. Eu tenho a manteiga aqui também sem sal, na temperatura ambiente, já vou colocar agora. Fogo médio, tá? A gente vai começar aqui num fogo médio e vamos controlando conforme o cozimento. Não pode ser um fogo alto, porque a gente precisa dar o ponto do nosso brigadeiro. Então a gente começa com médio para o baixo e depois vai diminuindo mais, tá? Para você perceber, ó, a manteiga ela vai agora derreter. Esse creme aqui, ele tá mole no início, ele vai ficando cremoso, aproximadamente 5 minutinhos. Por que que eu preciso desses 5 minutos para ficar cremoso?
para que eu possa colocar o chocolate, tá? Aí que vai entrar o nosso chocolate branco, tá? Olha, a manteiga dando uma diluída aqui, eu tenho a canela em pó, que é para aromatizar, tá? Já vamos colocar aqui também. O leite condensado, ele vai lembrar o doce de leite dos churros. E a canela em pó vai dar aquele toque especial. Ele já vai começar a abrir fervura, é isso que eu quero que você perceba, tá? É bem rápido para nós colocarmos aí o nosso chocolate que tá aqui, o chocolate branco puro, tá? E no momento que eu colocar, aí ele já vai dando um ponto diferente, tá? Vai saindo da cremosidade já para ficar na textura que a gente quer para enrolar, tá? Olha aí, começando a ficar cremoso. Olha que lindo aqui que você vê os pontinhos da canela que coloquei aqui, né? O aroma é incrível, é maravilhoso, tá? O chocolate que eu estou usando aqui em gotas, chocolate puro tem que ser, né? Já encontra assim, que facilita a vida da gente. Mas tem também ele em barra, você vai pegar a quantidade da receita e pode picar, né, grosseiramente, ou até ralar, conforme você quiser, tá? Olha lá, vamos colocar. Ele já tá, ó, começando a criar bolinhas aqui, nesses pontos aqui, olha aí, ó. A gente já acrescenta. Nem precisa desligar o fogo, só controla aí a temperatura. Quando a gente coloca o leite condensado aqui, misturando com o chocolate, você percebe aqui que essa mistura, olha, ele começa a incorporar, tá? E aí vai ficando ainda mais resistente, aí você mexe mais rápido, porque agora a gente quer o quê? O ponto de enrolar, tá? Vou mostrar o ponto para você que ele começa a desprender da panela, tá? Já já esse ponto chega. Olha como esse doce tá ficando. Olha a cremosidade do nosso brigadeiro de churros. Começou a desprender, você percebe aqui tá criando uma crostinha, tá? Volta só mais um pouquinho, mexe. Existe um ponto característico, a gente coloca aqui o doce, ó, e ele não afunda de uma vez, tá? Também é um segundo ponto aí que você pode, né, perceber através disso aí. E desprender, começar, também já é um ponto que você tem essa referência. Desliguei o fogo, tá pronto. Retiro do fogo, coloco aqui na bancada e vou continuar espatulando por mais ou menos 1 minuto, só para você dar um brilho no teu doce, né? Ele cria um brilho melhor, tá no brilho que eu quero. Olha que lindo e que aroma. Eu tenho aqui, tem que ser sempre uma vasilha, não importa se é um bol quadrado ou redondo de vidro. Passei bem pouquinha manteiga sem sal, nem precisa passar muito, porque o chocolate ele já tem manteiga, né, o suficiente. Você vai deixar esse brigadeiro aqui na temperatura ambiente, você vai colocar um filme plástico, claro, em cima do doce, bem rente mesmo, cola o plástico no doce, porque aí vai evitar que você crie película, né, no doce. Olha lá, cremosidade. Quanto tempo para poder enrolar esse brigadeiro aqui? 6 horas a 8 horas, né? Em temperatura ambiente, não põe na geladeira. Depois de 6 horas que você vai começar a bolear, aí sim, você tira da temperatura ambiente, coloca na geladeira. Por que que eu faço isso? 10, 15, até 20 minutinhos na geladeira, porque aí sim ele vai ficar na textura que a gente precisa para fazer o boleamento, tá? Então ele vai esfriar, daqui a pouco eu mostro como que a gente vai bolear esse brigadeiro. Então, gente, olha, enquanto a nossa massa esfria, eu tô super feliz, porque eu vou falar agora da decoração do nosso brigadeiro de churros, tá? Olha aqui, doce de leite é tradicional na decoração do churro. É o que mais utiliza, é o doce de leite aqui bem cremoso, tá? Mas por que não, estamos falando de brigadeiro de churros, por que não decorar ele assim? Olha que lindo essa decoração. Eu fiz o brigadeiro de churros, como você está vendo aqui, fiz a massa aqui, ó, fiz o verdadeiro churros, envolvi no açúcar e canela e doce de leite e decorei
também essa opção maravilhosa, né? Estou falando isso porque eu vou te ensinar a fazer os churros. Uma massa gostosa, você vai aprender a fazer sua própria decoração, combinando muito brigadeiro de churros, decoração com churros verdadeiro. Então nós vamos fazer a massa do nosso churros agora. Fora do fogo, eu tenho aqui uma panela que você tem em casa, uma panela grossa, não precisa ser exatamente como essa, né? Pode ser de alumínio, uma panela grossa. Você vai fazer uma massa, lembrando que churros, ele é da mesma família quando a gente faz salgado, uma coxinha, um risole, é uma massa cozida, tá? Então eu tenho aqui água, eu tenho leite, uma massa bem neutra, então ela vai o açúcar, não vai ficar doce, vai um pouquinho do sal, ela é neutra. E tem uma manteiga em temperatura ambiente, coloca tudo aqui fora do fogo. Margarina também você pode utilizar, desde que seja uma margarina culinária, tá? Sem sal, tá? Manteiga vai ficar muito mais, uma cremosidade muito melhor, sabor então incrível, mas pode usar margarina. Vou colocar agora aqui no fogo, mas lembrando, eu falei que é uma massa cozida, tá? Então você cuidado aqui na hora de colocar, não é um fogo muito alto, a gente vai controlar, tá? Essa manteiga ela vai dissolver e essa parte líquida ela começa a ferver, tá? Quando ela, não totalmente, quando abrir fervura, que nem massa de coxinha, daí nós vamos acrescentar a farinha de trigo fora do fogo, tá? Então vamos lá, deixa aqui no fogo, mexe lentamente, tá? Para que essa manteiga derreta. E o bom é que você vai aprender a fazer a massa do churro. Olha que legal, além do brigadeiro fantástico, né? Vamos fazer os churros também. Então aqui é só aguardar que abre fervura. Não deixa ferver, tá? Quando abrir fervura, eu vou colocar aqui fora do fogo, porque se nós colocarmos a farinha de trigo na massa de churros enquanto está no fogo, vai empelotar. E não é isso que a gente quer, a gente não quer gruminhos, né? Sempre a manteiga tem que estar na temperatura ambiente, um ponto cremoso, não pegue manteiga gelada para pôr aqui. Olha lá os pontinhos, né? Começa a abrir fervura, olha, eu já vou tirar a panela do fogo, percebe? Tirou. E aí assim, coloca aos poucos? Não, você coloca a farinha de trigo de uma única vez e vai mexer muito rápido. Essa preparação é que nem massa de salgado mesmo, então olha, mexe rápido, incorpora, bate essa espátula aqui nessa massa, para que essa farinha de trigo se dissolva totalmente. Agora é o momento mesmo de botar força aqui, ó, tá? Fora do fogo eu tô fazendo essa mistura, envolvendo bem a massa cozida. Então, olha, capricha aí na hora de dissolver a farinha, olha. Eu tô apertando assim para não ficar nenhum gruminho. Se você levar imediatamente pro fogo, sem fazer isso que eu tô fazendo, a farinha não vai dissolver, tá? Olha lá, que bacana, tem uma massa amanteigada, maravilhosa, massa de churros. Olha que legal você aprendendo a fazer churro para fazer teu brigadeiro de churro. Olha lá. Já tá bem misturado. Nesse ponto aqui, olha que bacana, a massa minha tá quente, eu vou voltar pro fogo por mais ou menos um minutinho. Por quê? Rapidinho, é só para não ficar com sabor de farinha, tá? Dá uma leve cozidinha aqui na farinha, então é bem rápido. Agora, feito isso, aí a massa leva, né, de 3 a 4 ovos, então dependendo do tamanho do ovo que tem que pesar. Para essa massa aqui, esse ovo que eu vou usar, eu pesei ele dali 40 gramas mais ou menos. Então a gente fala de 3 a 4 porque eu vou colocando e vocês vão ver o ponto, tá? Às vezes uso e às vezes não uso todo.
Olha, já deu aquela cozidinha na farinha. Vou desligar o fogo. Agora, é importante você saber que do jeito que tá aqui, eu posso jogar essa massa na bancada, deixar ela esfriar um pouquinho, e aí eu vou sovando ela e acrescento os ovos que pede a receita. Mas para facilitar, nós vamos usar a batedeira, tá? Então eu vou dar só uma arrumada aqui, vou colocar a batedeira aqui, colocar a massa para esfriar, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Fora da batedeira, ela dá uma esfriada, 5 minutinhos, vai dando uma mexida aqui. O que é importante, essa massa que nós acabamos de cozinhar ali, sem os ovos, ela tem que estar morninho pro frio. Por quê? Se eu colocar os ovos com essa massa, acabou de sair do fogo, cozinhe os ovos, não pode ser assim. Então, deixa fora aqui, esfria, morninho pro frio, tá? Não precisa estar, não pode estar nem muito frio e nem muito quente essa massa. Coloquei a massa aqui, vou colocar os ovos para terminar. Agora sim nós vamos dar o ponto na massa, tá? Como eu falei, eu tô fazendo a minha receita, então 2 ovos, tá? Mas a gente não pode colocar os ovos de uma vez, tem que colocar um ovo, bater. E depois, no caso meu é 2, depois o segundo. Porque na hora que entra o ovo aqui com a massa dá aquela amolecida, depois ela volta ao ponto dela. Então vamos lá. Lembrando que aqui eu estou usando, e tem que ser, se você tem a batedeira em casa, tem um conjuntinho de opções. Essa aqui é a raquete, tá? Tem que usar a raquete, que é uma massa mais pesada, né? Para fazer esse trabalho. Então vamos lá. Com ela funcionando, vamos aí adicionando ovo 1 a 1. A massa dá uma esfriada. Olha que bacana você percebendo isso aqui, olha. Por isso que tem que ser colocando o ovo aos poucos. Ela dá amolecida e aí depois ela vai encontrando o ponto, ó. Então vamos ao segundo agora. Agora eu vou levantar para nós olharmos. Olha que bacana aí fazendo a adição dos ovos, né? 1 a 1. Olha como que tá essa massa. Vou soltar aqui para você ver, olha aí. Maravilhosa. Vamos tirar aqui a nossa raquete. Muito fácil de fazer, basta que você preste atenção nesses detalhes que eu acabei de falar. Massa quase totalmente fria, não, né? Morninha pro frio. Os ovos aos poucos, tá? Vou mostrar aqui o ponto da massa. É bacana você ver, e eu vou até pegar com a mão tá higienizada aqui. Olha lá a textura da massa, olha. Maravilhosa. Essa massa aqui, ela é para ponto de bico, né? Ela tá no ponto de bico. Por quê? Pra gente preparar o nosso churros, eu vou colocar na manga de confeitar com o bico, né? Que eu escolhi, que é um bico pitanga, que eu vou mostrar pra você ver como é que modela ele para a fritura, tá? Vou dar uma organizada aqui para colocar na manga para você ver. Eu vou mostrar para vocês aqui a massa, o ponto dela, né, de bico, como eu falei, a manga de confeitar. Eu tenho aqui um bico pitanga, né? Você pode pôr o bico que você quiser, ele vai definir o desenho que vai ficar os churros, tá? Mas eu tô usando aqui um pitanga, ele não é muito aberto nem muito fechado. Mas o que você tiver aí vai estar até aquele bico 1M, que é bastante usado também, mas sempre uma pitanga aberta, tá? Ele dá um desenho bonito. Também, se tiver um bico que não tiver desenho, o churro vai ficar liso também, não importa, vai ficar legal.
Eu viro aqui para que não suje, né? Coloco aqui um pouco da massa. A massa já tá ótima para ser trabalhada com bico. Tô com ela aqui. Aí pega um prato que você tenha, pode ser assim, pode ser de louça, para você colocar os churros que já tá aqui na manga. Também, caso queira, você pode vir na panela, na temperatura que eu vou falar, né? E geralmente muitas pessoas faz o churro já direto aqui e corta com a tesoura. Mas daí ele pode ficar torto, né? Eu prefiro assim, olha. A gente vai colocar aqui para você ver como é que faz. Então aqui, olha, o que vai desenhar os teus churros? É o sistema de pressão, é como você aperta, porque aqui, mesmo que o bico seja estreito, ele vai ficar mais gordinho ou menos gordinho, depende de como você vai colocar força aqui, tá? Olha lá. A massa ela é muito boa, aperta e sem parar de apertar, define o tamanho do churro que você quer, tá? Eu gosto de fazer aqui e levar para a panela, é muito melhor. Ele sai mais perfeito, olha que bacana, olha lá. Então esse desenho reflete ali na massa do bico que eu estou usando. Não é um churros muito grosso, tá? Porque aqui a decoração tem que ser delicada porque é um docinho, né? É o nosso brigadeiro de churros, tá? Porque nós vamos cortar. Então assim, não muito gordo, mas também ele muito fininho. Se você apertar aqui e sair uma espessura fina também não vai ficar legal, tá? Essa espessura tá boa porque nós vamos cortar ele depois de frito, que eu vou mostrar pra você. Olha lá, desenho. Eu tô usando aqui um pitanga médio, tá? Esse daqui que eu tô usando é 853. É o número dele. Se você quiser comprar, basta chegar na loja de confeitaria e pedir o pitanga 853, tá? Então aqui. O óleo para a gente fritar agora sim é muito importante você prestar atenção na temperatura do óleo. Por quê? Mais ou menos a 90 graus, tá? Eu tava aqui já aquecendo a panela, vou ligar de novo. Por quê? Eu tenho que parar um pouquinho, porque se esse óleo passar de 90 graus, se você tiver um termômetro em casa, muito bem. Não tiver, você vai deixar a panela aquecer. Você pode até pegar um pedacinho da massa e colocar. O mais importante é que o óleo não pode estar muito quente, porque o que vai acontecer? Frita de dentro para fora, então fica bem queimado por fora e dentro vai ficar cru, né? Então vou até pegar aqui para você ver a tonalidade que fica esses churros, olha. Cor linda, né? O que eu quero dizer é que quando você frita ele, ó, dentro ele tá cozido. Então a temperatura do óleo tem que ser bastante levada a sério aí, prestar bastante atenção. Eu tenho aqui o termômetro só para você imaginar assim, eu tenho um termômetro em casa, você vai deixar ele aqui, ó, ele vai, né, vai mostrando para você. E eu vou aqui diminuir o fogo. Então deu 90, você já, tá? O meu tava ali 48, eu baixei um pouquinho enquanto eu arrumo aqui para não aquecer bastante, tá? Então vamos ver. Eu vou colocar, eu tô usando isso aqui pra gente pegar, mas aí você pode usar o utensílio que você tiver em casa, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, né? Já desliza aqui diretamente em cima, aproxima e coloca, tá? Nesse momento, eu coloquei um aqui, quero que você veja essa bolinha que tá soltando aqui. Tá aqui 90, 90 e poucos graus, tá? Eu vou controlando, porque, olha, e quando eu tô fazendo fritura do meu, no caso aqui é o churros, tá? Eu sempre levanto um pouco a panela e vou controlando o meu óleo, ó. É importante, toda fritura, a gente não deixar os nossos, nem salgado, no caso os churros aqui, deixar ele sozinho, vai fazendo esse equilíbrio aqui, ó. Porque aí ele vai
tendo todo o cozimento em partes iguais, tá? Então, vou colocar o restante. Eu tô usando essa faquinha aqui só para auxiliar assim, ó. Ela parece uma massinha, parece macarrão, né? Só que aquela tá fresquinha. Ela não gruda na mão. Cuidado com o óleo, tá? Aí você deve estar falando, por que que esse óleo tá espumando? A gente tem adição de ovos na massa, então é isso que provoca, tá? Depois ele vai abaixando, tá? A espuma vai abaixando. Tem manteiga também, não pode esquecer. Então tudo isso provoca essa espuma aqui, nada de anormal, tá? Vamos controlar aqui a nossa temperatura. Então, temperatura normal, nem quente, nem muito frio. A gente fala em 90 graus porque é uma temperatura média para fritura, tá? Seja de churro, seja de um outro salgado, tá? Outro detalhe, não é para ficar mexendo enquanto está fritando, né? De repente você vem aqui, vira para lá, vira para cá. Vai deformar os churros, não vai ter aí uma fritura bacana com coloração. Eu gosto de fazer isso aqui com bastante segurança, claro. Olha, ele vai ficando bem na tonalidade que eu quero, que é um caramelo, né? Uma cor de caramelo. Não pode ser muito escuro, muito branco também fica feio, tá? Então a gente fica aqui olhando sem descuidar. E aí você coloca, né, um prato com um papel toalha para que ele fique ali, né, para enxugar um pouco esse óleo. Ele já quentinho, terminou de fritar, a gente já vai envolver ele no açúcar e canela, tá? Vamos ver agora? Agora dá pra gente... Ele tomou o formato já mais sequinho, então a gente já pode vir aqui dar uma olhadinha, olha. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro fazer isso aqui e mexendo devagar. Não é bacana isso? Eu faço churros maravilhosos, que a massa é maravilhosa, já tá tudo bonito, gostoso, né? Com doce de leite em cima. Mas saber que eu posso aprender a fazer churros para decorar os meus doces, olha que bacana, né? Então isso aí é um detalhe muito importante, a gente ter essa criatividade de inovar os nossos doces, né? Olha que bacana que tá ficando a cor. Olha lá, da cor que eu falei, tá? Agora é importante que se ele não virar, você dá uma ajuda aqui, ó, tá? Mexendo a panela, mexendo aí com a espátula ou com a espumadeira. Olha lá. Desliga o fogo. Tira aqui, ó, um pouco do excesso. Coloca aqui no papel toalha. Deixa ele ali um pouquinho. E assim, ó, ele não pode esfriar demais para você envolver na canela. Porque o que vai dar a crocância nos nossos churros é ele tá quente para passar aqui na nossa cobertura. Eu tenho aqui, olha, açúcar refinado e a canela. Lembrando que a canela é opcional. Se você gostar, né, ela mais com aroma mais forte e uma cor mais aqui para aparecer a canela, você pode pôr um pouquinho a mais, tá? Mas não exagera também, porque ela é um aroma que é suave, não quer uma coisa muito forte, tá? Então olha aqui, a massa sequinha, olha que lindo, olha, eu aprendi a fazer churros, então eu vou vender muito brigadeiro de churro por esse detalhe. Já vende muito, porque o brigadeiro de churros é uma delícia. Imagina isso aqui, o cliente vai adorar, né? Vamos ver, olha que sequinha essa massa, olha até saindo a fumacinha, né? Então nesse momento você já coloca aqui no nossa cobertura de açúcar com canela, tá? Então eu já tenho aqui, ó, os churros prontinho. Finalizando aqui o nosso churro gostoso, vou dar uma organizada aqui, porque lembra que a massa nossa do churros ficou esfriando, agora ela já está no ponto e eu vou ensinar você a bolear esse brigadeiro tão gostoso e fazer a decoração. Então, agora vamos finalizar esta delícia que é o brigadeiro de churros. Olha só, você aprendeu a fazer o churro para decorar o docinho, né?
Enquanto nós estávamos fazendo o churro, a nossa massa aqui do brigadeiro de churro esfriou, já está no ponto ideal para a gente fazer o boleamento. Olha que massa linda, tá? Agora, para nós passarmos na mão, margarina ou manteiga sem sal, tá? Não precisa colocar muito, tá? Olha lá, untei a mão. Vamos pegar que nós estamos fazendo brigadeiro médio, né? Fica bacana aí na altura da forma, tá? Olha lá, boleia, não coloque muita força, tá? Deixar aqui na nossa cobertura, né, que é canela com açúcar. Vamos fazer mais aqui um outro. Olha que gostosa de trabalhar essa massa. Eu faço assim e depois assim para ele ficar bem redondinho. Vou pegar mais um pouquinho porque eu quero todos no mesmo tamanho. Você vai adquirindo prática para fazer os boleamentos, você depois não precisa nem de balança, ó. Você vai colocando lá, ó. Pega com a colher, já sabe até o tanto, tá? Olha que massa linda, você vê os pontinhos aqui da canela que foi colocada. Vamos lá. E olha que perfeito, você prepara um doce tão delicioso como esse, né, que todo mundo adora. E já tem a decoração ali combinando, né, com toda a massa que você colocou ali, a canela, colocou, né, o leite condensado cozido, que é um doce de leite maravilhoso. Então, temos lá, vamos fazer mais um aqui, ó. A massa, ela é assim, ó. Você pega que você vê essa textura de derreter na boca, né? Um verdadeiro, eu falo uma verdadeira obra de arte, quando a gente faz tudo perfeito assim, né? Na nossa confeitaria. Então, vamos lá. Agora sim, eu passo, e é importante você saber que a gente tá mexendo com açúcar, né? Então, assim, esse tipo de situação que envolve os docinhos no açúcar é bacana assim. Vou vender esse doce amanhã, então deixa para 2, 3 horas antes você colocar o açúcar, né, como cobertura, tá? Porque ele fica, se tiver em temperatura ambiente ou ar condicionado, ele resseca muito, pode até rachar o teu brigadeiro. Eu tô falando isso aqui, ó. Aqui é ar condicionado, então ele fica, né, ó, crocante, tá? Mas assim, um dia antes, algumas horas antes é perfeito. Não faça com muita antecedência, porque isso pode, né, deixar ele úmido e não é isso que a gente quer, tá? Eu passo uma vez, assim, só pra, né? Depois eu venho e modelo novamente aqui, ó, para deixar com um formato bem bacana e agregar bem essa cobertura ao doce, tá? Faço esse movimento aqui. É um doce, uma massa maravilhosa, né? Bem delicado. Então, para dar um formato bacana, é bom que envolva 2 vezes aqui no açúcar, tá? Aí sim, olha como ele fica melhor do que uma vez só, tá? Olha lá. Viu que tem alguma imperfeição aqui, você pode arrumar aqui na própria vasilha, tá? A forminha da sua preferência. Lembrando que os brigadeiros, né, gourmet, ele tem que ter essa altura aqui, ó, né? Vai dar mais ou menos um dedo depois da forminha de papel. Fica baixo, não vai ficar legal a apresentação, tá? Então, como eu falei para você, o brigadeiro de churro, né, finaliza aqui com doce de leite. Você tem essa opção, tá? Vou mostrar. Eu tenho aqui o doce de leite, né, bem cremoso, com bico pitanga aqui pequeno, tá? É uma forma de você estar decorando, é bem original. Todo brigadeiro de churros leva essa decoração, tá? Então, eu posso também rechear, tá? Eu posso aqui, ó, com o próprio bico, né? Eu faço um furinho aqui sem apertar muito para não deformar o nosso doce, que tá tão lindo. Aperto para sair o recheio e sem parar de apertar, eu já faço aqui a minha decoração. Então, eu tenho essa opção, vou fazer mais aqui para você ver. Coloca aqui devagar, já aperta a pitanga e já corta assim, ó. Vou fazer 3 para você ver. Olha aí, olha. Já recheio, apertando lá para rechear.
Já tiro aqui, ó, e já tem a minha pitanga, tá? É uma decoração bem original do brigadeiro de churros, mas nós não fizemos o churro. Olha lá, o churro foi acabado de fazer fritinho aqui, perfeito, tá? Eu vou cortar e dar essa opção para você, perfeita de decoração, tá? Você tem opção de cortar ele menor ou mostrar que realmente é um churros aí compridinho, tá? Eu cortei dessa forma aqui, tá? Mas eu falei que você pode cortar menorzinho, né? Aí fica de gosto, tá? Mas assim ele fica perfeito. Para grudar, eu coloquei um pouquinho do doce de leite aqui, ó, sobre o doce. E coloco aqui, ó, sobrepõe. Olha que coisa mais linda. Quero ver não vender um doce desse, né? Perfeito. E aí, finalizando, lembrando que já está envolvido na canela, né? O nosso doce aqui, tanto o doce quanto os churros, tá? Aí a gente pode fazer a pitanguinha do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer a pitanga simples aqui, ó. Olha que lindo, tá? Vamos fazer mais um. Tipo uma colinha, né? Vamos pegar aqui, olha. Pronto, os nossos doces estão decorados. Das duas formas que eu expliquei para você, tanto aqui só com a pitanga doce de leite, como o verdadeiro churro que nós ensinamos você a fazer aqui. Olha, brigadeiro de churro é um grande faz-venda, é uma delícia, ele é perfeito, você vai faturar muito vendendo esse doce maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado dessa decoração linda, que é um diferencial aí para tuas vendas, né? Que é fazer os churros e decorar o teu doce, tá? Espero realmente que você tenha gostado. Grande beijo e até a próxima!